Olá amigos, tudo bem? Eu queria falar hoje sobre uma decisão que está sendo muito mal interpretada pela mídia jurídica, que é o recurso em habeas corpus 97876 do STJ, tá? E a mídia jurídica em geral está falando que o STJ teria decidido que é possível sim suspender a CNH do devedor e não suspender o passaporte desse mesmo devedor. Não foi isso. Não foi isso. Se deem ao trabalho de ler o HC, de ler o voto do relator ministro Luiz Felipe Salomão, e o que ele fala não é isso. O relator ministro Luiz Felipe Salomão, eu não concordo muito com esse voto, alguns pontos dele, tá? Que eu vou abordar depois num artigo, mas o que ele fala no voto é outra coisa. O que ele fala no voto é, no entendimento dele, não é cabível o manejo do habeas corpus contra a decisão que suspende CNH. É cabível o manejo do habeas corpus contra a decisão que suspende o passaporte. Então aí o que a gente tem é um não conhecimento parcial do remédio constitucional utilizado. Inadequação processual. Não concordo muito com isso, tal. O novo CPC fala em primazia do julgamento de mérito, sabe? Mas essa é uma outra discussão, para um outro vídeo, para um outro texto, eventualmente. O que eu quero falar é, o STJ não falou ser lícita a suspensão de CNH de devedores, com fulcro no artigo 139, inciso 4. O STJ não falou que as medidas executivas deixaram de ser típicas. Na verdade, o voto é meio estranho nesse sentido, eu vou falar sobre isso daí também depois, tá? Num outro aspecto, num artigo que eu vou preparar hoje para o Ius Brasil. O que eu quero falar Vou falar alguma coisa interessante. Quando surgiu, né? Porque vamos lá. Do que a gente está falando dessa possibilidade aqui? A gente está falando de você pegar, travar a vida de um devedor, violando até o princípio da utilidade da execução, etc. Mas o que eu queria abordar? Quando surgiu essa polêmica? A ideia da doutrina que defendeu esse entendimento, de parte da doutrina que defendeu esse entendimento, de poder suspender CNH, passaporte, etc., seria aqueles casos extremos. Por exemplo, imagine o devedor de verba trabalhista que passeia de Maserati pelas ruas da Riviera Francesa enquanto deixa seus empregados passando fome. Tá? Então, assim, para este tipo de caso extremo, aí sim o magistrado poderia usar as medidas indutivas, mandamentais, subrogatórias, etc. Não é bem isso que está acontecendo, né, gente? Não é bem isso que está acontecendo. Para a pesquisa que eu fiz para o livro que eu estou lançando sobre esse tema, daí a gente descobriu que na comarca de Artur Nogueira, por exemplo, um magistrado daquela comarca determinou, não sei se ele ainda o faz, mas ele já determinou, decisões que foram cassadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ele determinou a suspensão de passaporte e CNH de devedores de IPTU. Exatamente isso. Você esqueceu de pagar o boleto do IPTU do mês X, eventualmente você pode ser surpreendido com a suspensão de um documento seu, necessário para o seu dia a dia, etc. Então, assim, é um tanto quanto delicado. Se torna mais delicado ainda porque existe uma série de ações, nas quais ação de cobrança de débito, Bradesco, Itaú, HSBC, uma delas que eu trabalhei até para um cliente nosso, teve a CNH suspensa na comarca de São José do Rio Preto, tá? Por débito bancário. E daí o bicho pega, gente. Sabe por quê? Porque o sistema jurídico brasileiro, em tese, a priori, permite que bancos cobrem juros compostos. Sabe o que isso significa? Que se você pegar 10 mil reais emprestados no banco X, não pagar este empréstimo, em 48 meses, o valor da tua dívida é esse daqui. R$ 402.105,73. Eu devia ter escrito de uma forma inversa, né? Para parecer que nem carro de bombeiro quando você vê pelo retrovisor. Desculpa aí. Mas o valor é esse, R$ 402.105,73. No comentário do vídeo, eu estou até colocando na descrição
um vídeo que eu fiz ensinando a fazer cálculo de juro composto, tal, que está aqui nesse canal também, tá? Então, para concluir, o argumento que alguns juristas deram para essa permissividade de suspensão de CNH, passaporte, entre outras, seria mais ou menos o seguinte: olha, se o fulano, se o devedor não pode pagar o débito, então ele não pode ter carro, então ele não pode viajar. Vou dar uma sugestão interessante. Principalmente se a gente considerar que o novo CPC ele quer valorizar a decisão de primeiro grau. Que tal se os magistrados, em ações de reparação de dano moral ou dano material movidas contra bancos e instituições financeiras, determinarem nas sentenças, ou até em sede de tutela de urgência, ou até em sede de tutela de evidência, que o banco deposite o valor devido nos autos, independentemente de recurso, em 5 dias, acrescido de correção monetária, juros, multa, etc, 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 etc. Sob pena de, com fulcro no artigo 139, inciso 4, que não se reporta só a execução, tá? Vamos lá, é um grande erro. Não diz respeito, fala cumprimento das decisões judiciais. Com fulcro no artigo 139, inciso 4, de ser proibido de abrir novas contas bancárias de novos clientes até que faça esse depósito. Eu acho até mais razoável que suspender passaporte, porque vamos lá, um banco que não tem condições ou que não deposita um valor já determinado pela justiça nos autos de um processo, independentemente se esse valor poderá ou não ser levantado, será que não é meio arriscado a gente deixar que esse banco abra conta de novos clientes? O argumento é o mesmo. Se não tem como garantir o processo que perdeu, é melhor que não abra conta para novos clientes. Pense nisso, colegas. Tá legal? Por hora é isso que eu queria falar. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Agora é de manhã que eu estou gravando esse vídeo. Hoje é dia 7 de junho de 2018. Grande abraço e até o próximo vídeo.